A Roma Antiga, um império que marcou a história da humanidade de maneira indelével, foi o cenário de inúmeras histórias que, embora impressionantes, foram distorcidas ao longo do tempo. Durante séculos, acreditamos em mitos e lendas sobre seus costumes, sua cultura e seus heróis. Mas hoje vamos revelar a verdade por trás de 25 mentiras que foram ensinadas sobre a Roma Antiga, desafiando tudo o que você achava que sabia. Você já se perguntou se os gladiadores eram realmente os temidos guerreiros musculosos que nos mostram os filmes? Ou se os romanos viviam entre mármore branco e esplendor? Pois se prepare, porque o que você vai descobrir mudará sua visão da Roma clássica. Antes de continuar, quero convidá-lo a ficar conosco até o final, porque o que preparamos não é apenas uma série de mitos revelados, mas uma verdadeira imersão na Roma, que não te ensinaram na escola. Vamos começar com um conceito que todos achávamos saber. 1. O vomitório era um lugar para vomitar. Todos já ouvimos isso. Os romanos, após banquetes colossais, se retiravam para o vomitório para expulsar o excesso de comida. Certo? Pois bem, não. O vomitório não era um espaço para que os romanos vomitassem após uma festa. Seu verdadeiro propósito era um corredor de evacuação rápida para as multidões, garantindo que os espectadores pudessem sair rapidamente dos coliseus e anfiteatros, especialmente após um espetáculo. Imagine a multidão de 50 mil pessoas no Coliseu de Roma. Como você acha que a saída era organizada? Exatamente com vomitórios. Os gladiadores eram sempre musculosos e esbeltos. O cinema nos vendeu a ideia de gladiadores imponentes e de corpos esculpidos. No entanto, pesquisas recentes mostraram que muitos gladiadores eram, na verdade, mais robustos, com uma dieta rica em carboidratos e pobre em proteínas, projetada para acumular energia e se proteger de cortes e golpes durante os combates. De fato, alguns deles provavelmente tinham mais gordura corporal do que imaginamos, e isso ajudava a resistir melhor às lutas. O saudação romana e o fascismo. Se você já pensou que o saudação romana, com o braço levantado, era um costume comum na Roma Antiga, você ficará surpreso ao saber que não há evidências de que fosse assim. Na verdade, o famoso saudação romana que conhecemos hoje surgiu muito depois nas pinturas do século XVIII e foi adotado pelo fascismo de Mussolini e pelos nazistas, e não pelos romanos. Nero incendiou Roma. Se você já ouviu falar que o imperador Nero incendiou Roma para culpar os cristãos, saiba que não há evidências que sustentem essa afirmação. Embora o incêndio tenha devastado grande parte da cidade em 64 d.C., não há provas claras de que Nero tenha sido o responsável. Na verdade, alguns relatos dizem que, quando o fogo começou, Nero estava fora de Roma, em sua vila, e retornou para coordenar a ajuda. As bacanais eram festas de devassidão. Disse que as bacanais, as festas em homenagem a Baco, estavam cheias de rituais orgiásticos e descontrolados. Mas isso é uma exageração. As bacanais, embora secretas e às vezes loucas, eram na maioria das vezes celebrações religiosas, e os relatos mais escandalosos vêm de escritores que viveram séculos depois dos eventos. Nem tudo era como as histórias sensacionalistas pintam. Os romanos sempre usavam toga. O cinema popularizou a imagem do romano sempre de toga, mas a realidade era diferente. A toga era uma vestimenta cerimonial que só era usada em ocasiões formais, como eventos públicos, julgamentos ou cerimônias importantes. A maioria dos romanos comuns nunca usou toga em sua vida cotidiana. Os combates de gladiadores eram sempre mortais. Os filmes nos mostram combates de gladiadores onde a morte era sempre garantida. No entanto, os gladiadores eram profissionais valiosos, e sua morte constante seria um desastre para o negócio. Embora a violência fosse parte do espetáculo, a maioria dos combates não terminava em morte. A verdadeira luta era a que eles travavam pela sobrevivência e pela fama. As estátuas de Roma eram brancas. Embora costumemos ver as estátuas romanas feitas de mármore branco, na época elas não eram assim. Elas eram decoradas com cores brilhantes, dourado e prata, com uma policromia vibrante que mal podemos imaginar. Hoje,
O tempo apagou esses detalhes, mas a Roma antiga era na verdade muito mais colorida do que pensamos. E estas são apenas algumas das mentiras sobre Roma. Mas antes de continuar, o que mais te surpreendeu até agora? Conte-me nos comentários e não se esqueça de se inscrever para não perder o restante dessa fascinante jornada pela história de Roma. A queda do Império Romano foi em 476 d.C. Embora todos associemos o fim de Roma ao ano de 476 d.C., isso é apenas a queda do Império Romano do Ocidente. O Império Romano do Oriente, conhecido como Império Bizantino, continuou existindo até 1453, quase 1000 anos depois. Você consegue imaginar um império que durou tanto tempo? Os romanos tinham um alto nível de higiene. Enquanto Roma é famosa por seus banhos públicos e suas termas, a realidade é que a maioria dos romanos vivia em condições deploráveis de higiene. O lixo era jogado nas ruas, e os excrementos também eram deixados ali, criando um ambiente insalubre na cidade. Nem mesmo os banhos eram um luxo acessível a todos. Os romanos usavam túnicas vermelhas. É uma imagem clássica. Os soldados, romanos vestidos com túnicas vermelhas, embebidas no sangue de seus inimigos. No entanto, a realidade é que os soldados não usavam sempre vermelho. Na verdade, a cor mais comum era o branco ou o marrom, e o vermelho era apenas uma cor simbólica associada a Marte, o deus da guerra. O vermelho tinha um significado militar, sim, mas não era exclusivo nem muito presente na vestimenta dos legionários. Além disso, a cor vermelha no campo de batalha não era necessariamente para simbolizar a violência, mas para um efeito psicológico. A presença de uma legião bem organizada e com uniformes intimidava seus inimigos. A maioria dos soldados, no entanto, usava roupas funcionais e práticas, que lhes permitiam se mover com eficácia no combate. Os romanos tinham médicos de alta qualidade e estavam sempre na vanguarda da medicina. Embora os romanos tenham feito alguns avanços em engenharia e arquitetura, sua medicina estava muito atrás do que hoje entendemos como profissionalismo. Muitos dos médicos romanos eram escravos gregos, e o conhecimento deles sobre anatomia e doenças era rudimentar. Além disso, a medicina romana estava infestada de charlatões que vendiam remédios milagrosos sem qualquer prova de sua eficácia. Muitos procuravam curas mágicas ou se submetiam a práticas perigosas baseadas mais em superstição do que em ciência. A realidade é que as condições médicas eram precárias e a maioria dos romanos não tinha acesso a médicos qualificados, mas a curandeiros ou médicos de vila. As mulheres romanas tinham muita liberdade e poder. É verdade que algumas mulheres da nobreza romana, como Agripina ou Lívio, conseguiram exercer grande influência na política e na sociedade. No entanto, essa imagem de emancipação é uma exageração. A grande maioria das mulheres romanas estava subordinada às autoridades masculinas, pais, maridos ou tutores. Elas não tinham direito ao voto, nem podiam ocupar cargos públicos, e seu papel estava limitado às responsabilidades domésticas ou a funções religiosas muito específicas. Portanto, embora algumas mulheres tenham alcançado um poder considerável, a maioria vivia dentro de uma estrutura profundamente patriarcal. Os romanos sempre comiam de maneira opulenta em banquetes. Os filmes nos mostram os banquetes romanos como festas de excessos, com montanhas de comida e vinho fluindo a jorros. Embora seja verdade que, ocasionalmente, os banquetes eram ocasiões grandiosas, a realidade cotidiana da maioria dos romanos era muito mais austera. Nas cidades, especialmente nos bairros populares, a comida era simples e frequentemente carecia de variedade. Os alimentos mais comuns eram pão, vegetais, leguminosas, azeitonas e um pouco de carne. Apenas as elites podiam se dar ao luxo de festins com iguarias exóticas, e muitos desses banquetes eram celebrações exclusivas para a alta sociedade. Roma tinha um sistema de banhos públicos para todos. Este é outro mito que foi exagerado. Embora seja verdade que os romanos eram conhecidos por seus impressionantes banhos públicos, na prática, eles eram principalmente acessíveis às classes altas e médias da sociedade.
A grande maioria dos cidadãos comuns não podia se dar ao luxo de frequentar esses banhos regularmente, e aqueles que viviam em áreas pobres da cidade frequentemente não tinham acesso à água corrente ou saneamento adequado. Os banhos romanos, embora maravilhosos em sua arquitetura, não eram a solução universal para os problemas de higiene em Roma. Os romanos espalharam sal nas terras de Cartago. Após a destruição de Cartago em 146 a.C., surgiu a lenda de que os romanos espalharam sal nas suas terras para evitar que qualquer cultivo crescesse. No entanto, historiadores não encontraram evidências de que isso tenha acontecido. Nos relatos de autores como Tito Livio, é simplesmente mencionado que Roma destruiu a cidade e a arruinou completamente, mas não há indícios de que tal ação tenha sido tomada. De fato, isso é considerado mais um mito moderno do que uma verdade histórica, popularizada por relatos posteriores. Os romanos eram um povo pacífico e democrático. Embora o modelo republicano romano tenha suas raízes em um sistema democrático, a verdadeira expansão do Império Romano foi marcada por conquista, guerra e opressão. Roma não usou apenas sua força militar para expandir, mas também subjugou os povos derrotados, os quais, em muitos casos, não tinham voz nas decisões políticas. Os romanos costumavam tratar os povos conquistados como cidadãos de segunda classe, em vez de aliados iguais, impondo-lhes tributos e leis sem o seu consentimento. As estátuas romanas eram sempre de mármore branco. Hoje em dia, quando pensamos na escultura romana, costumamos imaginar figuras em mármore branco como a famosa Vênus de Milo. No entanto, as estátuas romanas eram, na maioria, pintadas com cores vibrantes, uma prática conhecida como policromia. Isso foi demonstrado por pesquisas recentes que revelaram que muitas das estátuas romanas eram decoradas com pigmentos dourados, prateados e outras cores vibrantes. A razão para isso era tanto estética quanto simbólica, já que a policromia ajudava a dar a elas um ar de riqueza e vida, contrastando com a imagem estereotipada de figuras de mármore polido. Os remadores das galés romanas eram escravos forçados. Hollywood nos deu uma imagem dramática dos escravos nas galés romanas, com homens sendo chicoteados enquanto remavam sem descanso. No entanto, isso não é totalmente verdadeiro. Embora alguns remadores fossem escravos, a maioria dos homens que trabalhavam nas galés romanas eram profissionais treinados, e muitos até eram pagos pelo seu trabalho. Durante as guerras, especialmente as lideradas por figuras como Pompeu ou Júlio César, as galés eram tripuladas por soldados, não por escravos. A representação dos escravos forçados no cinema é uma simplificação extrema da realidade. Calígula foi um imperador completamente louco. Calígula foi retratado durante séculos como um governante transtornado, mas muitos historiadores modernos têm suavizado essa visão. Embora tenha tido um reinado polêmico e suas ações tenham sido sem dúvida extravagantes, a maior parte do que se sabe sobre ele vem de relatos escritos por seus inimigos e propagandistas que buscavam difamá-lo. A famosa história de que Calígula tentou fazer de seu cavalo um senador provavelmente foi uma sátira, uma maneira irônica de zombar da burocracia romana. Embora Calígula pudesse ter sido inexperiente e imprudente, ele não era o monstro irrecuperável que muitos acreditam. Enquanto Roma queimava, Nero tocava a lira. Uma das lendas mais duradouras sobre o imperador Nero é que, enquanto a cidade queimava no grande incêndio de 64 d.C., ele estava em seu palácio tocando a lira. Esta imagem é tão poderosa que ficou gravada em nossa memória coletiva, mas a verdade é que não existem provas que a sustentem. Na verdade, vários historiadores concordam que Nero estava fora de Roma, em sua vila em Antium, quando o incêndio começou, e ele rapidamente foi até a cidade para coordenar os esforços de socorro. A história da lira provavelmente surgiu da propaganda de seus inimigos, que o retrataram como indiferente ao sofrimento de seu povo. Roma subiu apenas por seu poder militar e seus ideais democráticos. Embora seja verdade que a máquina militar romana foi um pilar fundamental de sua expansão, muitas vezes esquecemos que o tratamento dos povos derrotados foi crucial para consolidar o poder de Roma.
Ao contrário de outros impérios que exploravam até o último recurso dos povos conquistados, Roma tinha uma política mais inclusiva. Os povos derrotados podiam se integrar ao império, obter a cidadania e participar da vida política de Roma. Esta estratégia, longe de ser apenas um ato de compaixão, fortaleceu Roma ao incorporar forças e recursos dos territórios conquistados, criando uma rede de lealdades que transcendia as fronteiras do império. Os romanos usavam togas todos os dias. A toga é um dos símbolos mais associados à Roma antiga, mas a realidade é que ela não era uma vestimenta diária. De fato, a maioria dos romanos comuns nunca usou toga. Essa vestimenta era mais uma peça cerimonial, algo semelhante a um smoking atualmente, reservado para ocasiões especiais, como assembleias, julgamentos e outros eventos importantes. Para o romano médio, a toga era uma vestimenta de luxo usada apenas em momentos muito específicos, e a grande maioria das pessoas preferia roupas mais confortáveis e práticas para o dia a dia. As últimas palavras de Júlio César foram "Et tu, Brute". Essa frase, famosa por sua inclusão na obra de Shakespeare, foi atribuída a Júlio César no momento de seu assassinato no Senado. No entanto, historiadores antigos como Suetônio e Plutarco não mencionam essa frase em seus relatos. A ideia de que César exclamou "E você também, Bruto", parece mais uma invenção posterior, uma interpretação dramática da história. Na realidade, é muito provável que César não tenha dito nada ao ser assassinado por seu amigo e protegido, Marcus Junius Brutus. Ele provavelmente ficou surpreso com a traição, mas não com palavras tão eloquentes como Shakespeare nos legou. Os romanos falavam com um sotaque britânico. Embora seja verdade que a imagem do romano falando com um sotaque britânico se popularizou no cinema, como em Ben-Hur ou na série Eu, Cláudio, essa ideia está completamente errada. Os romanos falavam latim, e não há evidências de que falassem com um sotaque semelhante ao britânico. De fato, o latim falado em Roma era diferente do latim falado em outras partes do império, e os sotaques variavam dependendo da região. O conceito de um sotaque romano-britânico é um erro moderno baseado na influência do cinema e da televisão. Agora, o que você pensa sobre todos esses mitos que desmentimos? Alguma das revelações de hoje te surpreendeu? Se sim, fique à vontade para deixar um comentário abaixo e compartilhar sua opinião sobre o que realmente aconteceu na Roma antiga. Além disso, se você quer saber mais segredos e verdades ocultas sobre outras civilizações antigas, inscreva-se no nosso canal e ative as notificações para não perder nenhum dos nossos vídeos. No final das contas, o importante não é apenas conhecer a história como ela nos é contada, mas entender a verdade por trás dessas narrativas. A história é complexa, cheia de mitos, mas também de lições que devemos aprender. Então, se você já se deixou levar por esses mitos sobre Roma, agora sabe que o que realmente aconteceu é muito mais intrigante e fascinante. Se gostou deste vídeo, não se esqueça de curtir, compartilhar com seus amigos e nos seguir nas nossas redes sociais, onde continuamos compartilhando conteúdo exclusivo para os amantes da história. Lembre-se, um povo que não conhece sua história está condenado a repeti-la. Nos vemos na próxima exploração.